Hoje nós vamos falar de um elemento importantíssimo para que tudo aquilo que você faz aqui pela internet dê certo. O que é? A comunicação. E você vai entender exatamente que a comunicação verdadeiramente é a alma do negócio. Vamos lá? Roda a vinheta! Hoje nós vamos falar sobre comunicação, a melhor forma de você exteriorizar a qualidade do seu produto para todas as plataformas e, claro, conversar de uma forma simples, rápida e segura com todos aqueles que passarem por você ou que enxergarem o seu produto na plataforma, tá certo? Então é muito importante você saber exatamente o que é o seu produto, para que serve o seu produto e como você vai lidar com ele, não somente na escrita, mas também falando e conversando com o seu produto final, que é o seu cliente, tá certo? Então é o seguinte, eu quero que você preste muita atenção em tudo que a gente vai falar aqui, mas hoje eu vou precisar muito que você exercite demais algumas técnicas para a gente poder juntos saber exatamente qual que é a vertente real do seu produto e como é que nós vamos chegar em grandes resultados com o seu produto individualmente, tá certo? Vamos nessa? A comunicação ela é viva, ela é eficaz, porque ela tem algumas vertentes que nós precisamos usar. Se nós não usarmos essas vertentes, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, tá certo? Então eu resolvi colocar isso em tópicos para a gente conversar aqui de uma forma super tranquila, super saudável e você vai entender na ordem cronológica como é que a gente consegue chegar num resultado muito bom de comunicação, tá certo? A primeira delas é a leitura. Para mim a leitura é fenomenal, é sensacional, eu sou apaixonado por leitura, é isso que faz com que a minha gramática aqui, ó, essa minha gramática aqui, ela seja rica, né? Eu consiga ser versátil. Em muitos momentos quando eu preciso de uma palavra, eu preciso de um texto, eu preciso de algo, como eu já degustei um dia, então fica muito mais fácil eu ter essa sensibilidade do improviso. Tá certo? Então eu vou ler um texto aqui, um texto que eu peguei aleatório, só para a gente poder entender um pouquinho sobre o lance da pontuação. A pontuação é importantíssima para tudo o que eu for fazer, tá certo? Para, lógico, poder passar para aquele que está me ouvindo, aquele que está prestando atenção em mim, entender exatamente o que eu quero falar. E, lógico, eu ser direto ao assunto e, claro, receber o resultado o mais rápido e eficaz possível, tá certo? Se liga aqui, eu peguei um texto só de exemplo, tá certo? O título é assim: ter seu canal de TV nunca foi tão fácil. Então eu preciso até no título passar para a pessoa que o interesse é muito grande. Eu preciso vender essa ideia para ela já no meu título, tá certo? E o que eu resolvi fazer? Eu vou ler o texto por completo, depois a gente dá uma analisada nele ponto a ponto, tá certo? Vamos lá. Ter seu canal de TV nunca foi tão fácil. A sinalização digital tem ganhado bastante espaço nos últimos anos e as telas dos grandes lugares já têm colocado essas informações. Aonde elas estão? Elevadores, transportes, restaurantes, painéis de LED e até nas ruas. Fale com seu cliente na hora certa, do jeito certo, através dessas grandes publicidades. E finalizo assim o texto. Aproveite o tempo que seu cliente está esperando para passar o conteúdo relevante e use o conteúdo das suas redes sociais para que os fãs marquem tudo aquilo que você colocar. E tudo isso vai conseguir ter resultado em tempo real com muita facilidade. Você entendeu? Então quer dizer, eu conversei contigo através de um texto de uma forma natural e ele nem foi tão interpretativo assim, porque o texto é exatamente esse. Só que eu coloquei pontuação, eu entendi o ponto final, eu entendi a vírgula, eu entendi os dois pontos, eu entendi as atenuações. Você, por exemplo, quando você fala várias coisas, você dá qualidade, por exemplo, ele é legal, gente fina, da hora, não sei o quê. O que você faz? Ele é muito bom, ele é inteligente, ele é um cara muito esforçado, ele é um cara que chega na hora. Então, você falando uma palavra de formas, cada uma de uma forma diferente, isso vem dividido em vírgulas, você começa a dar qualidades, você dá informação para aquele que está te ouvindo e você separa uma qualidade ou informação da outra. Esse é o real intuito da vírgula, né? 2 pontos, você diz assim, é o seguinte, ó, eu tenho tantas coisas para te falar, eu vou começar agora.
Tá vendo? Tipo, é como se fosse aqueles 3 pontinhos, entende? Eu vou começar agora, quer dizer que eu vou falar coisas, eu vou dividir aquilo que eu preciso falar. Então aí você coloca os 2 pontos e coloca uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? E outra coisa. Tipo, acabou, pam, pam, acabou, ponto final. Entendeu? Por que é que eu tô te falando isso? Porque às vezes quando você começar a colocar aqui o seu rostinho na tela para conversar com seus clientes nas suas mídias sociais, você vai precisar compreender que tudo aquilo que você vai falar precisa ser uma vez só. Você não tem como, por exemplo, fazer um vídeo e colocar aqui no comentário a mesma coisa que você falou no vídeo. Você também não pode escrever no seu texto, aqui na sua postagem, e colocar a mesma coisa no texto lá embaixo. Então, assim, tem que ser uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? Temos também a necessidade de uma boa dicção. Quando você for falar alguma coisa para alguém, você precisa ser claro. Você não pode falar muito rápido e nem muito devagar, mas tudo o que você falar precisa ser entendível. Quer ver? De repente você começa a falar com uma pessoa muito rápido e ela acaba não te entendendo, aí você tem que ficar preocupado, oh, será que ela me entendeu, será que ela não me entendeu? Então, eu falei rápido, mas tudo entendível. Às vezes, eu falo as coisas devagar e você compreende o que eu estou falando. Então, para isso, é necessário você ter uma boa dicção. Dicção é fundamental para tudo aquilo que você for fazer. Eu, por exemplo, eu não falo tão rádio AM assim, saca? Nem rádio popular. Eu sou um cara que eu falo muito mais rápido para você poder entender o que é que realmente eu estou falando, aquilo que eu quero passar para você, porque é uma rádio mais dinâmica, uma rádio mais jovem. Eu tô te falando isso do rádio porque é aquilo que você somente escuta, você não vê, você não tem o tato, você não tem o olhar, você não tem, sabe, um exemplo para dar daquilo que você está escutando. Então isso é muito importante, você falar da forma correta para que a pessoa que está aí do seu lado oposto, tá certo? Ela entenda exatamente o que é que você quer falar. Então isso pra gente precisa ser primordial. Então nós vamos treinar muito a leitura, nós vamos treinar muito o lance da dicção, aquele degustar da palavra, sabe? Eu quero até separar alguns textos aqui, vou mandar para você, para que você realmente faça o seu treinamento de leitura, faça o seu treinamento de compreensão daquilo que está sendo falado, tá certo? E uma coisa que é super importante, é treinar as pontuações. Essas pontuações, elas vão conseguir conversar um com o outro de uma forma muito simples, né? Às vezes a gente vê um texto pensando que ele é complexo, mas ele não é. Então por isso que nós vamos treinar encurtar os textos e sermos diretos, para que todos os nossos feeds eles sejam rápidos, eles sejam completos e eles aguçem nas pessoas uma vontade de falar, poxa, o que é que ele vai postar amanhã? O que é que ela vai postar amanhã? Compreendeu? Então isso é super importante. O lance da interpretação. A interpretação eu acho muito eficaz para todos nós, porque nós precisamos ter um produto, certo? Cada um, você tem o seu produto aí, você tem o seu produto e você precisa interpretá-lo. Essa interpretação que você tem sobre o seu produto é aquilo que você vai jorrar nas suas mídias para que as pessoas também interpretem da mesma forma. Um produto ele não pode ter duas interpretações, ok? Porque senão ele pode ser às vezes contra tudo aquilo que você quer vender, né? Um produto, por exemplo, que trabalha com a parte capilar, ele tem que ter um intuito só, um feito só. Por exemplo, você tem um produto que é de beleza, seja ele qual for, uma maquiagem, cílios, mãos, não importa. De repente a sua música, ela não pode ter inúmeras interpretações, ela precisa ter uma interpretação só. Então por isso é importantíssimo nós sabermos exatamente o que é que nós estamos fazendo, exatamente o que nós estamos falando, para termos segurança quando alguém vier nos perguntar, esse produto é o quê? Não é? O texto que você vai colocar no feed é muito importante.
O texto ele precisa ser rápido, ele precisa ser direto, se for possível uma linhazinha só. Vamos tentar dar um break nessas hashtags, nesse monte de coisa, para que a gente possa burlar as nossas mídias sociais aí, para que essas mídias não entendam que você está fazendo algum tipo de publicidade.